começando aí a falar a respeito das incretinas, né, para dar uma base de fisiologia, para entender o que são as incretinas, para daí a gente entender os medicamentos que imitam as incretinas, que são os incretinomiméticos, né? Então é o seguinte, gente, então aqui nessa imagem está mostrando uma peça anatômica de parte aqui do sistema gastrointestinal, né, do trato digestório. Então a gente tem, né, esôfago, estômago. A gente sabe que o alimento vai percorrer esse caminho aqui até chegar onde? No intestino, né? Então a gente tem primeiro o intestino delgado, que é esse fininho aqui, que depois emenda, ele vai emendar aqui no intestino grosso, né? Emenda aqui no intestino grosso e a gente tem o colo intestinal. Bom, então é o seguinte, então é no intestino delgado que a história acontece, né? A história das incretinas. Então elas são liberadas por células dessa porção do trato digestório. Bom, então a gente vai ter lá no intestino delgado aqui uma lâmina histológica, olha só que bacana, mostrando o revestimento do tubo intestinal, né, onde a gente tem essas células aqui que fazem esse revestimento, que são as células epiteliais, são os enterócitos. Então nessa outra imagem a gente consegue ver um pouquinho melhor, ó, então eles estão aqui enfileirados, né, é um epitélio colunar simples, onde a gente vai ter a presença das microvilosidades, né, compondo esse epitélio. Então é o seguinte, gente, então tá aqui os enterócitos, né, então são células que apresentam especializações de membrana chamada microvilosidades, isso faz com que essa parte do intestino tenha uma alta absorção de nutrientes por conta da superfície ser maior, né, já que ela tem a presença desses prolongamentos de membrana que a gente chama de microvilosidades. Então, dentro dessas células é que a gente vai ter lá, né, através de retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, a produção das incretinas, que são polipeptídeos, né, semelhante à insulina e glucagon. Então, vão ser produzidas aqui, estocadas, e no momento que surgir o estímulo, a gente vai ter esse material sendo liberado, não para o lúmen intestinal, que é essa parte aqui onde tem a chamada borda em escova, que são as microvilosidades, mas sim em direção à membrana basal, que é onde a gente vai ter o sangue, né, vasos sanguíneos aqui, tá? Bom, então é o seguinte, estão aqui mostrando um pedacinho, então só intestinos, né, o fininho intestino delgado, começando aqui, um monte de voltinha e tudo, terminando aqui, onde ele se comunica com o grosso. Então, a gente vai focar mais em intestino delgado, onde a gente vai ter 3 segmentos, basicamente, né? O primeiro é o duodeno, que é onde o alimento chega, né? A primeira porção intestinal é a parte que se comunica com o estômago. Depois a gente tem jejum e, por último, o íleo, é a porção que se comunica com o intestino grosso, com o colo intestinal, né? O colo ascendente, que é esse que sobe aqui, né, do intestino grosso. Aqui, gente, eu fiz uns desenhozinhos com umas animaçõezinhas, coisa caseira, meio tosquinha, mas eu acho que funciona legal, ó. Então pensa que isso aqui é um enterócito, tá? Sem a microvilosidade, lógico, né? Senão aí a arte ia ficar meio complexa demais para mim. Então é o seguinte, então o enterócito, eles, na realidade a gente tem vários, os enterócitos eles recebem denominações diferentes, e essas denominações são, na realidade, representadas por letras, né? Então, essa aqui é a chamada célula K. Essa célula K, gente, ela vai estar principalmente no duodeno, tá? E no jejum proximal, quer dizer, na porção inicial, aí no primeiro terço de intestino delgado, tá? E aí, depois, esse enterócito ele recebe um outro nome. A gente vai ver a célula L, tá? Que vai estar mais na porção de íleo. Então, basicamente, vão ser esses 2 tipos de célula, tem outros, mas essas são as que produzem as incretinas. Então, a célula K, na porção inicial de intestino delgado, ou seja, duodeno e jejum proximal. Aqui, vamos imaginar que é a membrana apical da célula, tá? Então, as microvilosidades estariam aqui, ó, voltadas para o lumen intestinal, que é onde chega o alimento, né? Aqui nessa parte aqui seria a membrana basal e interstício. Então eu fiz esse desenhozinho aqui para ilustrar para vocês como é que acontece essa liberação da incretina, tá? Aqui vamos imaginar então que a gente tem o interstício, né? Então é a parede intestinal, né? O alimento vai estar aqui, ó, aqui as células de revestimento, imagina que vai ter uma célula do lado da outra e aqui o tubo, né? A porção da parede, o maciço tecidual. Então a gente vai ter interstício e aqui o vaso sanguíneo, tá? O capilar. Que é para onde os nutrientes que vão ser absorvidos eles vão, né? Eles vão vir para o sangue. Então é o seguinte,
A gente vai ter então, né, com o alimento ali, diversas moléculas, nutrientes que a gente ingeriu aí nessa alimentação. Então a gente vai ter aqui, imaginando, ó, o sódio e a glicose. Por que eu botei o sódio e a glicose? Porque a glicose, gente, o transporte dela vai ser pegando aquela caroninha básica com sódio, né? Que nem a gente viu lá no néfron, e a gente tem os inibidores de SGLT2 atuando, impedindo que a glicose entre na célula. Então, aqui no intestino a gente também vai ter um transportador que faz o cotransporte sódio-glicose, que é o SGLT1. Lembra, lá no néfron é SGLT2, né? Aqui o SGLT1. Tanto é que aquele primeiro composto que foi descoberto na macieira, lembra que eu comentei com vocês? Ele inibe os dois e isso produz desconforto gastrointestinal, né? Ele não é seletivo, ele inibe os dois SGLT. As glifosinas, que a gente falou delas, elas inibem só SGLT2, tá? São específicas. Aqui no intestino, que a gente vai ter SGLT1, então não sofre ação de glifosina. Bom, então o que acontece? A gente vai ter então esse transportador permitindo o acesso tanto do sódio quanto da glicose. Lembrando que na realidade ele vai trabalhar graças a uma força de difusão do sódio, que vai estar mais concentrado no lume intestinal. Então ele tende a entrar na célula por difusão e assim ele carrega a glicose junto. É o que a gente chama de cotransporte e que já foi chamado muitas vezes de transporte ativo secundário, né? Então, olha lá. Então, os dois entram juntos através de SGLT1 na célula K. Aí, quando essa glicose entra na célula, ela vai estimular essa célula a liberar GIP. Então, a célula K libera GIP, produz GIP, tá? E aí, então, a gente vai ter esse GIP sendo secretado e indo parar no sangue. Da mesma forma que a glicose ela não estimula a célula beta a liberar insulina, então, ela também vai estimular essas células enterócitos a liberar as suas incretinas. Aí, então, depois essa glicose, ela então entra na célula, faz esse efeito estimulatório, né, de liberação de incretina. É como se ela falasse, ó, já avisa lá para a célula beta que eu tô chegando, manda liberar insulina, né, para me jogar para a galera. Então aí depois essa glicose vai através de transportador específico, aqui no caso o GLUT2, que nem a gente tem lá no tecido renal, né, nas células tubulares, ela passa em direção ao sangue, né, transportada para o sangue, tá? Bom, gente, então aqui de novo, intestino delgado, como a gente já falou, vamos falar agora da outra célula que a gente vai ter mais na porção terminal de intestino delgado, que é a célula L. Então a célula L ela vai estar presente principalmente na porção final do delgado, o segmento final que é o íleo, né? E no cólon também, quer dizer, na porção inicial aqui de intestino grosso a gente tem essa célula também. Então o GIP ele é produzido na porção mais proximal do intestino delgado e o GLP-1 na porção mais terminal, que é pela célula L. Então já estou adiantando aqui, ó. Então vamos fazer o mesmo esqueminha, lume intestinal, interstício, capilar, né, o sangue, e aí a gente vai ter então o GLT1 também fazendo esse transporte, é o mesmo transportador, também através de cotransporte sódio-glicose, tá? Então, glicose entra na célula L, ela estimula essa célula a liberar a sua incretina, que é GLP-1, que é a mais bam das duas, tá? Vai produzir um número maior de efeitos. Então a gente vai ter GLP-1 indo para o sangue. Então tá vendo, enquanto a glicose estiver trafegando no intestino delgado, gente, ela vai estar estimulando essa produção de incretinas pelas células que revestem o lúmen intestinal, tá? Que são os enterócitos. E aí a glicose via GLUT2 também cai no sangue. Então essas são as formas que a gente tem da estimulação dessas células, tá? Então célula K, GIP, e célula L, é só pensar, GL é na célula L, tá? O GLP-1 então é liberado da célula L, tá? E a K vai liberar o GIP. Bom, gente, então o que a gente tem? Aquilo que nós falamos, né? Então essas incretinas indo para o sangue, ela vai estimular o que? A secreção da insulina. Então essa secreção de insulina é maior quando a glicose passa pelo trato intestinal, porque a gente tem a estimulação de liberação de incretina. Né? A gente vai ter o efeito incretina acontecendo. A glicose por via intravenosa a gente não vai ter participação de incretina, por isso que essa secreção da insulina não vai ser tão intensa.
Então a gente vê que é uma diferença brutal, né? Realmente o efeito das incretinas no pâncreas, ele é muito grande e relevante. E aí em 1980, o que se observou? Que quando você pegava indivíduos com diabetes tipo 2, você via que esse efeito incretina, olha só, né? Então fazendo a mesma coisa, administrando a glicose por via intravenosa, você tinha lá uma secreção de insulina. Né? Lembrando que sempre a gente perde muito essa fase inicial de secreção, essa secreção acaba sendo num tempo um pouco mais adiado, assim, mais para frente, né? Mais tardio. E aí, quando você dava a glicose por via oral, você via que tinha um pouco de aumento, produzia um pouco mais, mas não igual que a gente vê no indivíduo não diabético, né? Quer dizer, esse efeito incretina, ele é menor. Então, daí começou muita pesquisa em cima disso, né? Isso foi identificado, como vocês estão vendo aqui, em 1980, foi publicado em 86, em uma revista chamada Diabetologia. Então, a gente vê que o indivíduo diabético, ele perde um componente importante que produz aumento de secreção da insulina, que é a incretina. Então, ele tem diminuição desse efeito. E aí, a partir disso, é que vieram os estudos para se desenvolver medicamentos, substâncias que pudessem reparar esse déficit, né? Que pudesse recompor essa diminuição desse efeito incretina para tentar melhorar essa secreção de insulina do pâncreas, para fazer esse pâncreas ser mais estimulado. E aí vieram os medicamentos que a gente vai começar a falar agora, né? Quer dizer, no próximo vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai começar a falar a respeito dos medicamentos. Tá ok, gente?